Vamos mergulhar de cabeça num quebra-cabeça geopolítico que é, olha, bem complicado. A gente vai usar um cenário hipotético que força os limites do direito internacional e, mais importante, coloca a Constituição brasileira numa verdadeira encruzilhada. A grande questão é, o que pesa mais, a soberania de uma nação ou a defesa dos direitos humanos? Vamos entender essa batida de frente. Pensa só, você acorda amanhã, liga a TV, abre a internet e a manchete é essa. Forças militares dos Estados Unidos acabam de entrar na Venezuela. A tensão é imediata, o mundo todo para, prendendo a respiração, tentando entender o que exatamente está acontecendo. E aí os detalhes começam a aparecer. A justificativa oficial para a invasão. Graves violações de direitos humanos. O resultado, a prisão do chefe de Estado venezuelano. Mas aqui está o pulo do gato. O ponto mais crítico de todos. A ação foi totalmente unilateral. Não teve o carimbo, a aprovação do Conselho de Segurança da ONU. E é isso que transforma tudo e bota fogo no parquinho do direito internacional. E com tudo isso na mesa, vem a pergunta de $1 milhão, a que define todo o resto do debate. Olhando friamente pela lei internacional, essa ação é legal? Bom, a resposta para isso está bem longe de ser um simples sim ou não. O buraco é bem mais embaixo. Para a gente conseguir desembolar esse nó, a gente precisa primeiro entender que existem duas forças gigantescas e opostas que governam como os países se relacionam. São como dois pilares do direito internacional que, nesse nosso cenário, estão indo de encontro um com o outro, numa colisão frontal. De um lado, a gente tem a soberania nacional. A regra é clara, cada um no seu quadrado. Um país não se mete nos assuntos internos do outro. Ponto. Do outro lado, a gente tem a proteção dos direitos humanos. E essa ideia diz que o mundo não pode ficar de braços cruzados quando um governo está cometendo atrocidades contra o seu próprio povo. Ou seja, a regra e a exceção cara a cara. E essa história de soberania não é da boca para fora, não. Ela tem uma base legal muito forte. Está lá escrita no artigo 2.4 da Carta da ONU. É a grande regra que tenta manter a ordem no mundo, proibindo que um país use a força contra o outro. É o que, em tese, impede o caos. Pois é. Mas e quando um país usa essa soberania como um tipo de escudo para cometer crimes terríveis? É aí que entra essa outra ideia, a responsabilidade de proteger, ou R2P, como é conhecida. A lógica aqui é que ser soberano não é um cheque em branco, é uma responsabilidade. E se um governo falha em proteger seu povo, essa responsabilidade, em teoria, passa para a comunidade internacional. Para ficar mais fácil, vamos usar uma analogia. Pensa num prédio. A regra número 1 é você não invade o apartamento do vizinho. Isso é a soberania dele. Mas, e se você começa a ouvir gritos, coisas horríveis vindo de lá e ficar claro que a família dele está em perigo? Essa é a exceção, a preocupação com os direitos humanos. E aí vem o problemão. Quem é que tem o direito de arrombar aquela porta? O síndico, que representa todo mundo? A ONU? Ou aquele vizinho mais forte, mais esquentado, que resolve agir por conta própria? E é exatamente aqui que a nossa análise volta para casa. Porque esse conflito global, essa briga entre soberania e direitos humanos, não é só uma questão teórica para o Brasil. Não mesmo. Ela está escrita, palavra por palavra, na nossa própria Constituição. E essa frase resume tudo perfeitamente. A posição diplomática do Brasil não é definida pelo que os outros países acham ou deixam de achar. A resposta brasileira para uma crise como essa tem que vir de um lugar só, da Constituição Federal. Mais especificamente, do artigo 4º. É ele que dita como o Brasil deve se comportar no cenário internacional. E é justamente ali que a gente encontra um paradoxo constitucional daquele jeito. Olha só que dilema. O inciso 4º da nossa Constituição ordena a não intervenção. É um comando direto. Mas, ao mesmo tempo, lá no inciso 2º, ela exige a prevalência dos direitos humanos. Ou seja, o Brasil é obrigado, pela sua própria lei maior, a defender dois princípios que, num cenário como esse, batem de frente violentamente. E quando a gente olha os outros princípios do artigo, o quadro fica ainda mais complexo. O Brasil defende a independência nacional e a autodeterminação dos povos, o que, nesse caso, significaria que o povo venezuelano é que tem que decidir seu destino. Só que também defende a prevalência dos direitos humanos. Percebe? São princípios que puxam o país para direções totalmente opostas. A expressão perfeita para isso é sinuca de bico. O Brasil fica completamente encurralado, forçado a escolher entre dois dos seus valores constitucionais mais importantes. Vai condenar a invasão para defender a não intervenção? Ou vai apoiar a ação para priorizar os direitos humanos? Não tem resposta fácil. Qualquer caminho que seguir, de certa forma, desobedece à própria Constituição. Ok,
Então, no meio dessa confusão toda, qual seria o jeito certo de fazer as coisas? Vamos dar uma olhada no que diz o Manual de Instruções do Direito Internacional, a abordagem oficial para lidar com uma crise dessas. E só para botar mais um tempero nessa história, tem a questão da imunidade. Chefes de Estado, enquanto estão no poder, geralmente não podem ser processados pela justiça de outro país. É uma regra do jogo diplomático, sabe? Para evitar que a coisa vire uma caça às bruxas judicial. Então, colocando na ponta do lápis o que é legal e o que não é. Pela visão clássica, uma invasão unilateral para prender um presidente é considerada um ato de agressão, ilegal. Agora, uma intervenção autorizada pelo Conselho de Segurança da ONU, aí a história muda. Como tem o aval da comunidade internacional, é considerada legal. E para prender um chefe de Estado de uma forma que seja juridicamente incontestável, sem margem para dúvida, só tem um jeito: com um mandado vindo do Tribunal Penal Internacional, o famoso TPI. Ele é a única corte com jurisdição para julgar indivíduos por esses crimes mais graves, não importa o cargo que a pessoa ocupe. E isso tudo nos leva à parte final da nossa análise. Um lugar onde as respostas fáceis acabam e o que sobram são só perguntas. Perguntas provocadoras que continuam ecoando na nossa cabeça muito tempo depois que as notícias saem das manchetes. E a primeira grande pergunta é essa: existe um limite? Chega um ponto em que as violações de direitos humanos são tão graves, mas tão graves, que justificam rasgar o princípio da soberania? É uma briga entre o idealismo de querer ajudar e o pragmatismo de manter a ordem mundial. E agora, talvez, a pergunta mais preocupante de todas, a questão do precedente. Porque se o mundo aceita que uma superpotência invada e prenda o líder de um país mais fraco, o que impede que isso vire a nova regra do jogo? Onde é que a gente traça a linha? Isso pode abrir uma caixa de Pandora, uma que pode desestabilizar o mundo todo. E no final a gente volta para casa. Volta para a sinuca de bico constitucional do Brasil. Diante de um cenário desses, para qual lado o Brasil deveria pender? Deveria defender com unhas e dentes a não intervenção, que sempre foi um pilar da sua política externa? Ou deveria honrar seu compromisso com os direitos humanos, colocando-os acima de tudo? É uma escolha que tem consequências enormes e que define a identidade do Brasil no mundo. E essa é uma pergunta que, por enquanto, fica no ar. Então ficamos por aqui. Curte, comente e compartilhe. Até o próximo vídeo. Acadêmico Marcos André Zeninte dos Santos Galvão, Academia de Direito.